certeza. Aquesta Kitchen cầu nguyện và suy gẫm hoàn chỉnh, được viết bằng tiếng Bồ Đào Nha theo đúng các yêu cầu và cấu trúc bạn đã đưa ra. Começa com uma música de fundo suave e inspiradora. Olá, minha querida família em Cristo. Que a paz do Senhor Jesus esteja abundantemente em seu coração e em seu lar. Eu sou o seu irmão em Cristo, e é uma honra e uma alegria imensa poder me unir a você neste momento sagrado de oração e reflexão. Antes de qualquer palavra, quero liberar sobre você e sobre todos os seus uma bênção trinitária, uma bênção de poder e de graça. Que a bênção de Deus Pai, o Criador de todas as coisas, que a bênção de Deus Filho, nosso Redentor e Salvador Jesus Cristo, e que a bênção de Deus Espírito Santo, nosso Consolador e Guia, esteja com você e com toda a sua família, agora e para sempre. Imagine, neste exato instante, que um manto de paz, tecido com o mais puro amor celestial, está sendo colocado sobre seus ombros, dissipando toda a ansiedade, todo o medo e toda a perturbação. Sinta o selo da proteção divina, sendo impresso sobre a porta da sua casa, sobre a mente e o coração de cada um dos seus amados, criando um santuário inviolável, onde o mal não pode entrar. Este é um tempo sagrado, um espaço separado para encontrarmos o coração de Deus. Agora, juntos, como um exército de fé, vamos nos levantar em espírito para tomar a nossa posição de autoridade em Cristo Jesus. Não lutamos contra pessoas, mas contra as forças espirituais que tentam roubar a paz, a unidade e o propósito de nossas famílias. Portanto, com a ousadia que o Espírito Santo nos dá, nós nos unimos em um só clamor. Em nome de Jesus, nós quebramos e pulverizamos toda maldição geracional de divórcio, de miséria, de enfermidade e de vícios que tenha tentado se instalar em nossa linhagem. Nós cancelamos toda palavra de derrota, de fracasso e de contenda que foi lançada contra o seu casamento, contra seus filhos, contra suas finanças. Nós declaramos que o espírito de rebeldia e desobediência que ataca a mente dos nossos jovens perde agora toda a sua força. Nós silenciamos a voz da acusação, da amargura e da falta de perdão dentro dos nossos lares. Nós ordenamos que todo espírito de divisão, que busca semear a discórdia entre marido e mulher, entre pais e filhos, entre irmãos, seja agora amarrado e expulso para o abismo. Em nome de Jesus, nós comandamos que toda seta inflamada do inimigo, lançada em forma de doença, de desemprego, de confusão mental, retorne agora mesmo para o lugar de onde veio. Nós proclamamos a vitória da cruz do Calvário sobre cada área da sua vida e da sua família. E nós selamos esta declaração de fé no poder incomparável do nome de Jesus e sob a proteção inviolável do seu sangue precioso, que nos purifica, nos protege e nos redime. A sua casa é território do Senhor. Meu irmão, minha irmã, com nossos corações agora alinhados em fé, quero te convidar a se acalmar e a mergulhar comigo em uma das mais belas e profundas histórias que Jesus já nos contou. É uma história que revela o coração do nosso Pai Celestial de uma maneira que nenhuma outra faz. É a história encontrada em Lucas, capítulo 15, a parábola do pai amoroso e do filho pródigo. Feche os olhos por um instante e tente visualizar a cena. Havia um pai, um homem próspero com 2 filhos. O mais novo, impaciente e cheio de si, chega ao pai e faz um pedido que, naquela cultura, era o equivalente a desejar a morte do próprio pai. Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. O coração daquele pai deve ter se partido em 1000 pedaços. Mas por amor ele concede. Ele vê o filho fazer as malas,
colocar os sonhos do mundo nas costas e partir para uma terra distante. Podemos imaginar aquele pai, dia após dia, subindo ao terraço de sua casa, olhando para a estrada poeirenta, com o coração apertado de saudade, esperando, vigiando, orando. Enquanto isso, o filho, longe de casa, esbanja tudo. Ele gasta sua herança com festas, com prazeres momentâneos, com falsos amigos. Ele vive como se não houvesse amanhã, até que o dinheiro acaba. E quando o dinheiro acaba, os amigos somem, a fome chega, e ele se vê no ponto mais baixo que um judeu poderia imaginar, cuidando de porcos e desejando comer a lavagem que era dada a eles. Foi ali, no meio da lama, do cheiro insuportável, da humilhação e do abandono, que a Bíblia diz que ele caiu em si. Ele se lembrou da casa do pai. Ele se lembrou que até os empregados de seu pai tinham pão com fartura, enquanto ele perecia de fome. E com o coração arrependido, ele decide voltar. Ele ensaia um discurso. Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus empregados. E ele começa a longa jornada de volta. Mas a parte mais emocionante da história é esta. E quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. O pai não esperou. Ele não ficou de braços cruzados. Ele correu! Ele não se importou com a sujeira, com o cheiro, com os erros do filho. Ele simplesmente o abraçou, o beijou, e antes que o filho pudesse terminar seu discurso de culpa, o pai já estava gritando para os servos: tragam a melhor roupa. Coloquem um anel em seu dedo e sandálias em seus pés. E tragam um novilho cevado e matem-no. E comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Esta história, amado, é um retrato do coração de Deus para a sua família. E dela podemos tirar lições poderosas para as nossas vidas hoje. A primeira lição é que o amor de Deus nunca desiste. Talvez você esteja olhando para um filho que se desviou, para um cônjuge que se distanciou, para uma situação familiar que parece morta. Mas o pai está na varanda. Ele não parou de amar. Ele não parou de esperar. O amor dele não é condicionado ao nosso bom comportamento. É um amor que corre ao nosso encontro, mesmo quando estamos no nosso pior estado. A segunda lição é que sempre há um caminho de volta. Não importa o quão longe alguém tenha ido, não importa o tamanho do erro, o fundo do poço pode ser o lugar onde finalmente olhamos para cima e nos lembramos da casa do Pai. A esperança nunca está perdida. Para você que se sente como o filho pródigo, saiba que o caminho de volta é pavimentado pela graça de Deus. Para você que é o pai ou a mãe que espera, continue vigiando, continue orando, pois o poder do amor é a força mais magnética do universo. E a terceira lição, talvez a mais crucial para a restauração familiar, é o poder do perdão que restaura a identidade. Note que o pai não disse: ok, você pode ser meu servo. Não! Ele ordenou a melhor roupa, que significava honra. Ele ordenou o anel, que significava autoridade e pertencimento à família. Ele ordenou as sandálias, pois apenas os filhos usavam calçados. Os escravos andavam descalços. Deus não quer apenas te perdoar. Ele quer restaurar sua identidade, sua honra, sua posição de filho e filha amada. E Ele nos chama a fazer o mesmo em nossas famílias. Perdoar não apenas para esquecer, mas para restaurar, para honrar, para trazer de volta à mesa. Eu te pergunto hoje, qual é a terra distante que tem roubado a paz da sua família?
É o orgulho? A falta de comunicação? Um vício? E qual tem sido o seu papel? Você tem sido o pai que espera na varanda, com o coração cheio de graça, ou talvez, como o irmão mais velho da história, você tem ficado do lado de fora, com um coração cheio de julgamento e amargura. Assim como este pai terreno correu para proteger, acolher e restaurar seu filho, nosso Pai Celestial nos deixou promessas escritas, decretos de proteção e cuidado para nós, seus filhos. Ele nos deu sua palavra como uma arma e um refúgio. E não há promessa de proteção mais poderosa do que aquela encontrada no Salmo 91. Este salmo é o escudo da nossa fé, a promessa do Pai vigilante que nunca dorme nem cochila. É a declaração de que, debaixo de suas asas, estamos seguros. E junto a ele, o Salmo 23 nos assegura que este mesmo Deus é o nosso bom pastor, que nos guia, nos supre e cuida de cada detalhe da jornada da nossa família. Por isso eu te convido agora, onde quer que você esteja, a fechar os seus olhos. Não apenas ouça estas palavras como um poema antigo. Receba-as como um decreto divino, uma profecia liberada sobre a sua casa, sobre o seu casamento, sobre a vida dos seus filhos. Respire fundo e permita que cada palavra penetre no seu espírito. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e bróquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás, e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, com base na tua palavra infalível e na certeza do teu amor de Pai revelado na história do Filho pródigo, nós agora nos unimos para apresentar, diante do teu trono de graça, as nossas famílias. Senhor, nós oramos por cada filho e filha que, como aquele jovem se afastou de casa, se afastou dos teus caminhos. Onde quer que eles estejam, Pai, nós pedimos que o teu Espírito Santo os visite, que eles possam cair em si e sentir uma saudade insuportável da casa do Pai. Quebra todo orgulho, desfaz todo engano e cria neles um caminho de volta. E para os pais que esperam, dá-lhes a tua paciência, a tua esperança e um coração cheio de graça para correr e abraçar sem acusação. Oramos, Senhor, pelos casamentos que estão feridos, pelas alianças que foram quebradas. Onde houver silêncio, que haja diálogo. Onde houver amargura, que o bálsamo do perdão comece a curar. Restaura, Senhor, a alegria, a cumplicidade e o amor primeiro entre os casais que nos ouvem. Oramos pela unidade entre irmãos, entre pais e filhos.
Arranca toda a raiz de ciúme, de competição e de ressentimento. Que nossas casas sejam lugares de paz, de aceitação e de celebração mútua. E como bom pastor do Salmo 23, nós clamamos pela tua provisão sobre cada lar. Que não falte o pão na mesa, que as portas de emprego se abram, que as dívidas sejam pagas. Que a tua provisão sobrenatural alcance cada família em sua necessidade específica. E agora, em fé, estendemos nossas mãos sobre todos que ouvem esta oração. Nós oramos por cura física, desde o topo da cabeça até a planta dos pés. Todo diagnóstico maligno, toda dor crônica, toda enfermidade, nós declaramos que está sujeita ao poder que há no nome de Jesus. E oramos também pela cura da alma, pela cura das emoções. Cura a ansiedade que sufoca, a depressão que paralisa, as feridas de rejeição e abandono. Enche cada coração com a tua paz que excede todo entendimento. Se você recebe esta oração em seu coração, se você crê que Deus está se movendo em favor da sua família neste exato momento, eu quero te convidar a selar este tempo de fé. Escreva aqui nos comentários o nome da sua família ou simplesmente declare: eu recebo a proteção, a unidade e a restauração para a minha casa. Ao fazer isso, você não está apenas digitando palavras, você está liberando um ato profético de fé, concordando com o céu sobre o destino abençoado do seu lar. Que a esperança que brota da história do Pai amoroso e a segurança inabalável que emana das promessas do Salmo 91 sejam a sua força, a sua paz e a sua canção durante toda esta semana. Lembre-se sempre, você e sua família não estão sozinhos. O Pai está na varanda, com os olhos cheios de amor, esperando ansiosamente pelo momento de celebrar a sua vitória e a restauração completa do seu lar. Que a graça infinita do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor incondicional de Deus Pai e que a doce e poderosa comunhão do Espírito Santo sejam com você e com toda a sua casa, hoje e para todo o sempre. Amém e amém.